Oi, oi, oi! Daiane Faria trazendo mais um caso real e autorizado. O caso dessa semana é um caso de um empresário que até então era muito bem sucedido em sua empresa, mas, devido às crises de ansiedade, ele estava prestes a falir o próprio negócio. Fique comigo até o final para você entender o que verdadeiramente estava por trás dessas crises de ansiedade. Quando esse homem me procura, ele chega dizendo o seguinte: Daiane, eu não aguento mais. Eu faço uso de medicamento, já fiz anos de terapia, já fiz constelação e várias outras alternativas. E até hoje eu ainda sinto e continuo sentindo crises de ansiedade. E eu não sou mais produtivo como antes, eu não fecho mais negócios como antes. E isso tem acabado comigo. É o seguinte, pessoal. Quando a gente fala, de crise de ansiedade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse não é o verdadeiro problema. O problema que você acha que é o problema, ele é apenas uma maneira da sua mente chamar a sua atenção, para que você olhe para a sua própria história e entenda o que de fato está por trás daquele sintoma. E assim a gente fez. A sessão é uma única sessão, onde nós vamos entender o que de fato está por trás dessas crises. Trazer para a consciência para que a gente possa revelar para resolver. Segue comigo. Olha só que interessante, o que esse homem traz ali durante o processo. Uma das cenas que ele já começa trazendo é um momento em que ele está ajudando o pai dele a lavar o carro. Um sábado, um momento feliz, onde o pai está ali ajudando ele ajudando o pai a lavar o carro. E uma cena típica de um pai com um filho numa manhã de sábado lavando um carro. Mas o que tinha por trás dessa cena, então, que ele trouxe isso? E olha só que interessante, escute. Naquele momento, era um momento onde ele se sentia amado pelo pai. Ele tinha um pai estressado, um pai que vivia reclamando, mas aquele momento de sábado, aquela manhã, era um momento em que ele via o seu pai, em que ele percebia o seu pai com muito amor, com muita presença. E aí, eis que o meu cliente faz uma associação de que trabalhar é duro, trabalhar é pesado, trabalhar é estressante, e só existe um curto momento em que você não está trabalhando e você está se sentindo bem. Guarde isso que depois você vai entender o que realmente significou isso para o meu cliente. E eu pergunto para ele: fulano, o que você entende disso que você acabou de me dizer? Ele se ajeita com os olhos fechados, um pouco tenso, e me diz: Daiane, eu sou assim. Só que eu não tenho mais nenhum momento de lazer. Para mim é só trabalho. Eu estou no meu segundo casamento, a minha esposa de agora reclama da mesma coisa. Eu acho sempre que a culpa é dos meus funcionários, eu estou sempre trocando gente na empresa. Eu não sou satisfeito. Eu não sou satisfeito com nada que eu tenho. E olha que eu tenho tudo do bom e do melhor. Esse é o momento em que a gente aprofunda ainda mais no processo dele. A sabedoria não está nas respostas, mas é na interpretação, no sentimento, muitas vezes até no próprio silêncio. Nesse momento em que a gente aprofunda um pouco mais, ele entra em uma outra cena, onde ele se vê ali no início da adolescência como um garoto melhor da turma. E ele fazia isso para chamar a atenção da mamãe. Só que a mãe, uma mulher depressiva, cheia de dificuldades, não demonstrava toda a alegria para aquele jovem que se comprometia em ser um bom aluno. De certa forma, ele cresceu construindo uma vida para agradar a mãe. Mas a mãe, tão deprimida e tão desencantada devido aos seus problemas, nunca o reconheceu. E isso se mistura na vida desse homem com trabalho, com tristeza, com não merecimento e principalmente, ele não fez por ele. Ele fez querendo salvar a própria mãe. Pois bem, 3 anos atrás ele perde a mãe e foi aí que começou a acontecer ainda mais as crises de ansiedade na vida dele,
obviamente, né, pessoal? E esse homem, quando ele se depara com a perda da mãe, ele chora, ele chora, ele chora. Ele se despede da mãe, porque até então ele não tinha ainda permitido a ida dela. E uma outra cena que surge durante a memoranálise é um momento com o irmão. Um momento muito agradável, onde o irmão está incentivando ele a sair do supermercado que ele trabalhava para ter o próprio negócio. Olha só, ali naquele momento com o irmão, ele se sente amado, ele se sente ali com incentivo, né? E o que ele faz? Ele toma essa decisão e começa a sua vida de empresário, de empreendedor. No início era tudo muito bom, porque ele desviava os pensamentos, ele era apenas um jovem que estava empreendendo e que estava fazendo dinheiro. Só que a empresa cresceu e foi crescendo e foram abrindo as outras unidades e junto com todo esse crescimento da empresa, também crescia aquela ferida emocional. Aquele salvamento de uma mãe que não queria ser salvada. Desfazer esse vínculo, assumir o próprio papel e seguir dentro do próprio propósito era o que ele precisava. E foi isso que ele encontrou durante o processo. Ele se despede da mãe, reeduca o seu sistema nervoso com o propósito de recondicionar os comportamentos e, principalmente, olha para a própria vida, tomando uma decisão de se reerguer. 3 meses depois, esse cliente me liga entusiasmado, dizendo: Daiane, você não acredita o que aconteceu. E eu não sabia o que havia acontecido, né? E eu falo para ele: tudo bem, fulano, como que você tá? Ele: Daiane, eu te liguei porque eu preciso te falar. Você pode falar agora? E eu disse: eu tenho apenas alguns minutos, me conte. E ele rapidamente vira para mim e diz o seguinte: eu acabei de entender o que aconteceu comigo. Eu entendi de manhã o que aconteceu comigo. E hoje à tarde eu decidi realmente tomar uma decisão que vai mudar o rumo da minha vida. E eu, ali, que bom, fulano, mas o que mudou então? E ele vira para mim e fala assim: é estranho, Daiane, eu não estou sentindo mais aquelas crises e desde então as coisas ficaram mais claras para mim. Eu comecei a entender o meu momento, eu comecei a entender o meu jeito de ser produtivo e exatamente agora eu decidi fechar uma parceria para minha empresa. E isso vai mudar tudo de agora para frente. E ele, empolgado, continua insistindo, eu o interrompo e digo para ele e pergunto para ele: fulano, e o que você vai fazer a partir de agora? Ele ri e brinca: vou continuar sendo assim, Daiane, mas sem carregar aqueles pesos. E é isso, pessoal, é isso. Muitas vezes a gente acha, que a nossa produtividade ela está prejudicada porque a gente está procrastinando, porque a gente está desviando o foco ou porque a gente não está com muita determinação. E nem sempre é isso. Vai ter coisas que são mais profundas e você precisa resolver no sentido daquilo ali. Entende? Em algo que está por trás que causa isso, não necessariamente o sintoma ali. E esse caso, eu gosto muito desse caso, porque hoje deve fazer mais ou menos uns 10 meses que eu atendi esse cliente e quando eu vejo as coisas da empresa dele, quando eu vejo o site ali, tudo, ele fez uma grande transformação, externamente. Mas muito mais do que isso. Quando eu chamo ele de vez em quando para saber como que ele está, as próprias respostas que ele me dá são bem diferentes de antes. Porque esse homem, ele entendeu o lugar dele aqui, entendeu que o que ele fez foi o melhor que ele pôde fazer naquele momento, principalmente para a mãe, e que agora estava na hora de usufruir da própria vida e seguir em frente. Eu gosto muito desse caso. Esse caso fala de muitos de nós, empreendedores e empresárias, que muitas vezes se vê nessas situações tão difíceis assim, em que o nosso emocional se mistura com o nosso negócio. E é isso. Gostou desse caso? Comenta. Se você quer saber um pouco mais, faça uma avaliação. Em algum lugar vai ter um link para essa avaliação. Quem sabe, de alguma maneira, eu possa te ajudar.
e compartilha. E se tiver dúvida, comenta aqui. Eu faço questão de responder você. Até o próximo caso.